Mónica, boa noite. Vamos então começar. São 9h15, é o horário que tínhamos marcado. Eu gostava, em primeiro lugar, de desejar-lhe, enfim, as boas-vindas ao nosso curso. Como sabe, eu sou José Meireles, eu sou coordenador do curso de Comércio Exterior, vosso curso tecnólogo. Também coordeno outros cursos na área do comércio internacional, também em Morumbi. E estamos aqui para termos a nossa primeira web conference. Nesta primeira web conference, eu gostaria de lhe perguntar, num primeiro momento, se você já está familiarizada com todo o ambiente. Se pode digitar, eu agradeço, para que, se já estiver, nós conseguirmos. Se caso ainda não esteja familiarizada, seria bom talvez termos algumas, enfim, indicações úteis. Portanto, eu agradecia que só que escrevesse no bate-papo se está ou não, enfim, se teve algum problema na entrada no ambiente ou se correu tudo normal. Tudo bem? Ok. Bom, da próxima vez podemos ter, enfim, um pouco mais digamos, se tiver a oportunidade, entrando no bate-papo e no ambiente desta web conference, pode ter acesso também ao material que eu disponibilizei. Portanto, esse material vai ficar disponível não somente em gravação, mas também eu vou inseri-lo depois, este material que é em PowerPoint, eu irei inseri-lo na unidade 4, precisamente porque hoje nós temos uma revisão entre a unidade primeira e a unidade 4. Tudo bem? Então, vamos então começar com o nosso, digamos, web conference, e eu gostava, num primeiro momento, de chamar a vossa atenção para a importância que tem esta matéria no contexto do vosso aprendizado. Eu gostava também de saber se a Mónica trabalha em comércio exterior, faz alguma atividade relacionada com comércio exterior ou não, ainda não faz. Bom, enquanto vai escrevendo, eu vou referindo que o comércio exterior gosta da área ótima. É uma área ótima, é uma área que você vai ver que tem uma evolução pessoal e profissional muito forte. É uma área, de facto, que é preciso gostar para se estar trabalhando nessa área, por vários motivos. Primeiro, porque requer de todos um relacionamento muito forte, ou seja, digamos, uma facilidade de relacionamento com outras pessoas, outras culturas. Isso é muito importante para se trabalhar nesta área. Por outro lado, também requer disponibilidade. Você vai ver, quando trabalhar nesta área, que às vezes não temos muito horários fixos, rígidos. Os navios chegam de noite, partem mais tarde, os aviões nem sempre chegam nos horários. Enfim, é uma vida um pouco, enfim, feita com imprevistos. A vida hoje, na atualidade, ela é muito imprevisível. Mas, de qualquer forma, é algo muito apaixonante. Nós, para trabalharmos em comércio exterior, nós temos que viver o comércio exterior. Não é só necessário nós estudarmos, analisarmos, sabermos, não, temos que viver. Até porque as alterações e as mudanças que se operam, quer na legislação, quer nos processos, quer, enfim, nos contactos, no nosso relacionamento, ela é tão dinâmica. Se você não tiver essa capacidade de se adaptar e de viver, você fica, de facto, enfim, não evolui e fica para trás.
Mas vamos então ver a importância que o comércio exterior tem no mundo hoje e para o Brasil, sobretudo. Começamos por mostrar um quadro em que nos diz, efetivamente, que a riqueza mundial nos últimos 40 anos, ela cresceu muito menos do que as transações comerciais. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que as transações comerciais, ou seja, a movimentação de mercadorias de um país para o outro, ela foi muito superior à criação de riqueza em cada um dos países considerados. E isso fez com que as trocas de mercadorias sejam cada vez mais dinâmicas, cada vez mais se trocam mercadorias de países e cada vez mais nós temos que entender como essas trocas são processadas. É esse o entendimento, ou é esse entendimento que retrata a matéria de comércio exterior. Se você olhar para aquilo que tem investido, para aquilo que tem à sua volta, você vai ver que nada, mas mesmo nada, é fabricado totalmente, somente com produtos brasileiros. Tudo que você vê à vossa volta tem qualquer coisa que é importado. E por isso, esse relacionamento comercial, que não é mais nem menos do que as matérias que estamos estudando, ele requer determinadas movimentações, são operações que, de facto, as empresas são responsáveis, mas vocês, todos nós, também temos que ter essa grande capacidade de saber como gerenciar. Eu reparei que entrou agora a Adriana Hernandes. Desejo a Adriana uma boa noite e digo que estamos conversando, eu falando, e portanto vocês podem me colocar em qualquer hora, em qualquer momento, qualquer dúvida que tenham, no bate-papo, escrevendo, e eu responderei depois verbalmente. Portanto, essa vai ser a nossa dinâmica. A Adriana está-me escutando bem? E a Mónica tem alguma dúvida? Ou está tudo bem claro? Alô? Alô? Até aqui tudo bem. Ótimo. Muito bem. Muito bem. Então, podemos continuar. Adriana, você está me escutando bem? Eu não estou visualizando exatamente. Então, agora vocês... Então, sempre e quando você quiser efetuar alguma questão, você repare que você tem uma mãozinha em cima do seu nome, do meu também, tem uma mãozinha, você pode com essa mãozinha erguer a mão e isso facilita alguma questão que você queira colocar. Tudo bem? O áudio está bem baixo, diz a Adriana. Adriana, não seria talvez você corrigir? Eu posso levantar um pouquinho aqui. Não sei se melhorou agora. Melhorou agora? Adriana, melhorou? Esperamos que sim. Eu levantei um pouquinho aqui o áudio, mas ok, vamos continuar. Então, falando, portanto, da internacionalização das economias, elas são, enfim, a grande base e grandes responsáveis pela dinâmica e pela evolução do comércio internacional nestes últimos tempos. O Brasil não tem ficado fora dessa, digamos, relação, mas tem tido, no entanto, alguns detalhes que convém que nós entendamos para até podermos, digamos, ter uma visão mais global do que se passa no Brasil atual. Nós tivemos uma década, desde o começo do século até agora, uma década muito viva, com muito dinamismo, com muito crescimento, com economias de facto crescendo a níveis surpreendentes, até, digamos assim, à crise de 2008-2009. E
enfim, esse crescimento, ele foi traduzido, de facto, num aumento de circulação de mercadorias entre os países. Depois tivemos, a partir do ano de 2009, 2010, tivemos assim um pequeno baque, um pequeno, enfim, declínio da corrente de comércio. É normal, porque foi, de facto, a quebra dos bancos, a crise monetária, a crise financeira que se levantou foi muito grande. Não foi propriamente uma crise comercial, o comércio continuou a fazer a sua parte, mas foi afetado, com certeza, por essa crise mundial. A partir daí, voltaram, portanto, o crescimento voltou, houve até um ano, de facto, um crescimento espetacular, um crescimento de recuperação, para voltar aos níveis anteriores, e agora nós temos verificado, de alguma forma, um afrouxamento, um abrandamento no crescimento, digamos, das relações comerciais entre os países. Isso é devido a vários factos. Nós sabemos que a situação de crise de 2009 não está completamente resolvida e tem, de alguma forma, refletido sobre as economias mundiais. Mas, digamos que isso é algo que não poderá durar toda a vida, vai durar algum tempo e depois tudo retomará o ritmo que é normal nestas coisas e, portanto, de evolução com mais, digamos, mais previsão, que é coisa que hoje não existe, no comércio internacional. Aqui tudo bem? Portanto, esta será, digamos assim, a grande cenário que nós temos, grande, digamos assim, pano de fundo que nós temos para desenvolver as nossas atividades de comércio internacional. O comércio, de uma forma geral, o processo de compra e venda, porque é disso que nós estamos falando, internacional, o processo internacional de compra e venda, ele é um processo bem semelhante ao processo de compra e venda do mercado interno. Porém, tem algumas diferenças fundamentais e que o tornam muito específico. Ele é semelhante na forma, mas no conteúdo, ou seja, na maneira como ele se desenrola nos processos, ou nas subrrotinas que ele tem, ele é um pouco diferenciado. Isto por dois motivos principais. Primeiro, porque os produtos em comércio internacional, eles têm que atravessar fronteiras, têm que ser exportados ou importados. E como tal, ao atravessarem fronteiras, sobretudo nas importações, eles normalmente sofrem com os impostos que lhes são impostos, que lhes são colocados, que lhes são, enfim, determinados nessas importações nos diversos países que importam produtos. Isso por um lado. Então, tem que haver, ou tem que existir um controle para que esses impostos sejam arrecadados de forma correta. Essa é o grande, digamos, é a grande função que hoje têm as alfândegas mundiais. Recolher impostos, controlar mercadorias para que exista uma certa isonomia, ou seja, uma certa igualdade entre os processos e que, de alguma forma, é normal que isso assim ocorra. Enfim, é uma das formas, as tarifas alfandegárias nas importações, ou seja, os impostos de importação, são uma das formas que os governos têm de protegerem, de alguma maneira, as suas indústrias e de fazerem com que os preços, ou as diferenças de preço, melhor, entre produtos entre diversos países, não prejudiquem em demasia a sua economia. Este é o primeiro grande diferencial. O outro grande diferencial tem a ver com o facto de países diferentes terem moedas diferentes. Então, se eu exportar um produto, por exemplo, do Brasil para os Estados Unidos, como é lógico, o produto aqui no Brasil, a moeda corrente é o real, nos Estados Unidos o dólar, tem que existir um processo em que eu, ao exportar esse produto, o do americano que tem dólares e não tem reais, ele me envia dólares e exista depois uma função de câmbio, ou seja, de troca de dólares por reais. Portanto, o câmbio, digamos assim, ou
esse fundamento do câmbio é o outro grande processo do comércio internacional. Portanto, temos exportador, temos clientes que são importadores e no meio desses dois, enfim, dessas duas instituições ou dessas duas pessoas jurídicas, nós temos normalmente temos bancos que fazem, de facto, as transações financeiras dos produtos e temos as alfândegas que controlam as transações administrativas. Além disso, nós temos todo o aparato logístico, ou seja, todas as empresas que fazem os transportes internacionais, portanto, que trazem, por exemplo, os produtos, ou que levam os produtos do Brasil para os Estados Unidos, as empresas que, de alguma forma, armazenam esses produtos e as empresas que fazem também os transportes internos. Portanto, este conjunto de elementos é que nós iremos estudar nesta matéria específica de sistemática de importação e exportação. Sistemática de importação e exportação é precisamente a forma como as empresas procedem às operações de importação e às operações de exportação. Tudo bem até aqui? Todo mundo está seguindo? Meu português dá para entender? Espero que sim, não é? Não, já foi pior, não é? Vocês já viram, eu sou português, não sou brasileiro, mas eu estou aqui no Brasil há muitos anos, e já estou no Brasil desde 1998, conheço muito bem o vosso país, conheço muito bem o Brasil, dou aulas em todo o Brasil, vivi 2 anos na floresta amazônica, lá no meio da selva, gerenciando, fui CEO de uma empresa portuguesa que exportava praticamente. Eu trabalho com comércio internacional desde que me conheço, portanto há 40 anos, por aí, mais talvez, e agora dedico-me muito mais à parte do ensino, tenho um doutorado em comércio internacional e também escrevo bastante. Neste momento eu tenho 7 livros publicados aqui no Brasil e vai sair agora um outro livro que eu depois vos avisarei, sobre também empreendimentos em comércio internacional, na editora Saraiva, que praticamente já está no prelo, ou seja, está para ser publicado. Então, aí depois vocês vão ter a oportunidade também de ler as minhas ideias, enfim, o que é que eu penso sobre o comércio internacional, que é uma coisa que me apaixona muito. Mas voltando às nossas conversas e aqui ao nosso, enfim, aos operadores, digamos assim, do comércio internacional, que é isso que vos interessa mais, até porque no vosso curso vocês poderão obter, enfim, trabalho, emprego, sobretudo nesse tipo de empresas, portanto, quer empresas privadas que trabalham com transportes internacionais, são empresas que podem transportar através de navio, através de avião, através de estrada, de rodoviário, mesmo através de trem. O trem no Brasil teve um período em que esteve bastante parado, mas agora há uma forte, digamos, vontade de desenvolver todo esse modal, ou seja, essa forma de transporte, porque é uma forma de transporte bem massiva, muito mais barata do que qualquer uma das outras, menos poluente também. Isso tem vantagens para o comércio internacional. Portanto, vocês podem, então, com certeza, alguns de vocês trabalharem dentro desse ramo, que é a logística internacional. Depois nós temos a parte que trata também da logística, mas de alguma forma ligados aos portos e aos aeroportos. Ou seja, são os operadores portuários, são aqueles que fazem a gestão de todo o aspecto que existe no porto. Portanto, fazem toda aquela gestão portuária que ajudam a carregar, a descarregar as mercadorias, que ajudam, de facto, têm armazéns também, de alguma forma, onde as mercadorias ficam esperando que sejam embarcadas ou após o desembarque. Portanto, os operadores portuários. Nós temos também os transitários de carga. Os transitários de carga não são nem mais nem menos do que todos aqueles operadores que ajudam os exportadores ou os importadores, aconselhando os importadores ou os exportadores
a escolherem o melhor meio de transporte para as suas mercadorias. Também eles, de uma forma, enfim, bastante, digamos, ativa, eles podem, e sempre isso é muito aconselhável, eles podem também aconselhar sobre as embalagens, como fazer a melhor embalagem para exportar. Não falo da embalagem do produto, falo da embalagem de exportação, portanto, aquele cartão, aquele papelão que vai à volta, ou madeira que vai à volta dos produtos, aquela caixa, aquela grade de madeira. Bom, eles podem aconselhar e devem aconselhar sobre embalagens também. E esses transitórios de carga, eles podem ter muitas funções que são bastante apreciadas por por todos os operadores logísticos. Depois nós temos as empresas de inspeção. Estas são aquelas que podem verificar por nós, importadores, por exemplo, produtos na altura do embarque. Eu estou aqui no Brasil, tenho um produto a ser embarcado. Eu tenho que ter a certeza que esse produto é aquele que eu comprei. Então, existem umas empresas, claro, elas recebem por esse serviço, mas que elas dizem, tudo bem, diga-me o que é que comprou que eu vou lá verificar, porque eles têm lá alguém que verifica para você. Emitem um laudo que diz que o produto é precisamente aquele que você comprou. São empresas de inspeção. Exemplos aqui no Brasil, a SGS, que é a Société Générale de Surveillance, que é uma empresa suíça, a Bureau Veritas, que é outra empresa, enfim, há várias empresas que fazem esse trabalho e que nos ajudam bastante nas operações. Os bancos comerciais, como já vimos, eles tratam de pagar e receber mercadorias e também de fazer o tal câmbio, que é a conversão de reais em moedas, dólares, ienes, euros, ou de euros e ienes em reais. Portanto, são os bancos. As companhias de seguros fazem os seguros, digamos, de transporte. Mas também existem companhias de seguros que fazem seguros de crédito, ou seja, em comércio internacional existem empresas, companhias de seguros, que seguram os créditos, ou seja, se os nossos clientes não nos pagarem, eles temos cobertos pelo seguro, eles cobrem-nos essa inadimplência. E também temos os despachantes aduaneiros. Despachantes aduaneiros, que são nem mais nem menos, digamos assim, que os grandes auxiliares nos processos de importação e de exportação, quando os produtos têm que atravessar a fronteira, ou seja, quando eles são interiorizados no Brasil, aí nós chamamos nacionalizados, quando os produtos são nacionalizados, ou quando eles são enviados para o exterior e então são exportados. Isso são feitos, esses procedimentos administrativos, que se trata, portanto, feito da alfândega, é normalmente da responsabilidade de despachantes aduaneiros. Provavelmente também vocês podem um dia candidatar-se a serem despachantes aduaneiros. Até aqui tudo bem? Está todo mundo seguindo? Bom, vamos lá. Está todo mundo seguindo? Alguma questão? Se tiverem alguma questão, por favor, coloquem, não tem problema. Estamos aqui para tentar responder. Tudo bem? Vamos lá. Além dos órgãos públicos que intervêm no comércio exterior brasileiro, nós temos, desculpa, dos órgãos privados, nós temos os órgãos públicos. E esses organismos públicos, são fundamentalmente a chamada Câmara de Comércio Exterior. O que é que faz esta Câmara? Faz muita coisa. Mas entre as coisas mais importantes que eles fazem, eles, por exemplo, eles determinam os impostos, as alíquotas dos impostos de importação, se devem subir, se devem baixar. Ou seja, eles são, digamos, garantes disso. São eles que fazem essas determinações. Eles, por exemplo, eles interiorizam para a legislação brasileira os termos de comércio exterior. Vocês já ouviram falar no FOB, no CIF. Eles dizem assim, não, o FOB quer dizer isto assim, assim, assim. O CIF quer dizer aquilo assim, assim, assim. E imitem. É uma resolução, que existe a resolução 21, que, de alguma forma, da CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior, de alguma forma nos diz como é que essas operações se podem executar. Nós já iremos falar depois no FOB e no CIF mais para a frente. O Ministério da Fazenda, que tem a Secretaria da Receita Federal, por um lado, e que trata precisamente das alfândegas, é a grande responsável das alfândegas,
Eles é que supervisionam, coletam os impostos, verificam se não há fraudes, se não há contrabando, etc. Isso é com a Secretaria da Receita Federal. O Conselho Monetário Nacional, que de alguma forma vocês também já viram que está dependente do Ministério da Fazenda, está com bom, faz ajustes, enfim, em várias situações, e vocês já viram, têm visto isso ao longo das notícias que todos os dias saem, e o Banco Central do Brasil, que é o grande responsável pela fixação, digamos, das taxas, não das taxas de câmbio, porque as taxas de câmbio são livres, mas de alguma forma ele emite moeda e ele pode intervir no mercado de câmbio comprando ou vendendo dólares ou comprando ou vendendo reais, para dessa forma manter uma cotação, digamos assim, estável. Isso é importante ver. Por outro lado, temos o Ministério do Desenvolvimento de Comércio e Indústria, que dita todas as regras que o comércio exterior deve seguir. Regras mais do aspecto administrativo, trata mais das formas administrativas do comércio exterior. Depois, nós iremos desenvolver isto também, na lógica, ao longo deste curso, e vocês também podem consultar tudo isto na vossa apostila, que está lá bem explicado o que é que cada um destes órgãos é responsável, o que é que cada um destes órgãos efetivamente faz. Depois temos os chamados órgãos anuentes, que são órgãos que, enfim, eles são referidos, são chamados a emitir pareceres sobre algum tipo de importações. Por exemplo, a Anvisa zela pelo cumprimento da vigilância sanitária dos medicamentos, por exemplo, das mercadorias, o Ministério da Agricultura, quando se importam produtos alimentares, enfim, tudo isto é importante para que vocês possam, de alguma forma, terem essa ideia bem presente. Mas isto tudo, repito, vocês podem consultar com mais calma na apostila vossa, que está lá tudo bem escrito. Continuando, vendo agora alguns aspectos conceituais do comércio exterior. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de ver com vocês o conceito de alfândega. Portanto, a aduana digamos assim, é um posto da responsabilidade gerenciada ou controlado pela Secretaria da Receita Federal e que é o local onde as mercadorias passam para serem nacionalizadas ou, isto é, importadas, ou quando passam para o exterior, portanto, para serem exportadas. Esse processo administrativo dá-se nas aduanas. As aduanas, portanto, são mais nem menos do que locais que, de alguma forma, são controlados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e que controlam mercadorias, entradas e saídas. Outro conceito que eu queria ver com vocês é o conceito de território aduaneiro. É consenso, até pelo regulamento aduaneiro, que mais tarde vocês vão estudar, que o território aduaneiro é todo o território nacional. Todo o território nacional. E ele é dividido em duas grandes zonas. A zona primária, que são os portos, onde entram as mercadorias, os aeroportos, onde entram as mercadorias, ou saem, claro, as mercadorias, e as estações de divisa, fronteira, onde as mercadorias, por exemplo, que vão por via rodoviária, saem. Portanto, essas são zonas primárias, exemplos de zonas primárias. E depois todo o resto do território é constituído por zonas chamadas secundárias. E nas zonas secundárias podem ser criados locais onde as mercadorias são nacionalizadas, ou seja, passam pelo processo de despacho aduaneiro de importação, ou seja, pelo processo administrativo de importação, e já vimos que é executado pelo despachante aduaneiro e juntamente, e é controlado, verificado pela Secretaria da Receita Federal. Portanto, o despacho aduaneiro pode ser feito ou em zona primária ou em zona secundária, especialmente, digamos assim, constituída para tal fim. Também nas zonas secundárias, as mercadorias podem ser armazenadas mais tempo, ou
Ou seja, uma mercadoria que chega ao país, ela pode circular com vigilância, por exemplo, chega a Santos, vamos supor, ela vai circulando até Cuiabá, em Cuiabá tem uma zona secundária, que nós chamamos de estação aduaneira do interior, que está em Meiade. Meiade é uma estação aduaneira onde eu posso fazer processo administrativo de despacho, importação e exportação, e ela é nacionalizada e, portanto, entra, enfim, fica ao dispor do importador quando for importada, ou ela é expedida para o exterior e, portanto, o processo administrativo da exportação também é feito nessa EAD. Logicamente que a mercadoria tem que viajar de Cuiabá até Santos ou de Santos para Cuiabá com vigilância e com responsabilidade do transportador, para não ser, digamos, desviada no fim àquela se destina, que é a importação ou a exportação. Muito bem. Estes são alguns dos aspectos conceituais do comércio exterior. Mas temos outros aspectos que eu gostava de ver com vocês, que se prendem com o despacho aduaneiro, que já vimos o que é o processo administrativo de importação ou de exportação de mercadorias. Portanto, pode ser despacho aduaneiro de importação ou despacho aduaneiro de exportação, mas tem sempre a ver despacho aduaneiro com o procedimento administrativo, ou seja, a forma como as mercadorias são vistoriadas, a forma como os documentos são analisados, a forma como os impostos são recolhidos. Impostos são recolhidos, quer na importação, quer na exportação. Isso é importante vocês terem essa ideia. Esse é o despacho aduaneiro, tem a ver com essa forma. Depois nós temos o Siscomex. O Siscomex é outro conceito importante, não é um conceito, é um sistema, na realidade, é importante vocês entenderem. Portanto, é uma plataforma onde todas as operações administrativas do comércio exterior, inclusive o pagamento dos impostos, eles são feitos, porque é um sistema que interliga vários outros sistemas. Por exemplo, ele interliga o Banco Central do Brasil, interliga a Secretaria da Receita das Finanças, interliga, digamos, os bancos comerciais que têm, dessa forma, digamos, a possibilidade, o importador ou exportador, ter a possibilidade de um só sistema, como este que estamos aqui a ver no computador, ele efetuar praticamente todo o processo de despacho aduaneiro. Praticamente todo o processo de despacho aduaneiro. Lá está. O despachante aduaneiro ajuda a fazer esse despacho, mas ele, digamos assim, pode ser executado num ambiente, enfim, que tenha a internet conectada. Só isso. Portanto, é um processo bem evoluído. Eu conheço vários outros países, em várias outras situações, e os processos não são tão evoluídos como aqui no Brasil, posso-vos garantir. Tudo bem até aqui? Vamos continuar? Dúvidas? Adriana e a Mônica. Só estamos nós, Adriana, Mônica e eu. Tudo bem, vamos embora. Vamos em frente, então. Incoterms. Os Incoterms são os termos de comércio internacional. Esses termos de comércio internacional, eles de alguma forma, que vocês vão ter que saber muito bem, eles definem várias coisas, mas definem exatamente a responsabilidade do comprador e a responsabilidade do vendedor em operações internacionais. Assim, nós temos termos que dizem respeito a qualquer meio de transporte e temos termos que dizem respeito somente a transportes, digamos, marítimos ou de água. Marítimos não é o caso, aquaviários, ou seja, transportes em que o primeiro transporte das mercadorias é por meio de água, aquaviários. Os termos estão aqui descritos, eu muito rapidamente vou passá-los. Enfim, vocês depois, se tiverem alguma dúvida sobre algum específico, vocês podem colocar no vosso tutor, ou se quiserem agora questionar o problema. Mas eles dividem-se, conforme vocês podem ver, por primeira letra, o E, o F, o C e o D. O E é só um Incoterm, que é o ex-works. Nesse termo, o vendedor disponibiliza o produto ao comprador no seu estabelecimento.
Portanto, o vendedor disponibiliza o produto ao comprador no seu estabelecimento. Teoricamente, a responsabilidade do vendedor termina quando ele disponibiliza o produto para o comprador. Lá está. Vocês depois podem analisar melhor no vosso livro, na vossa apostila, estes encontros, porque eles vão ser muito importantes que vocês entendam daqui para a frente o significado de cada um deles. E este Incoterm X-Works pode ser aplicado a qualquer tipo de modal, ou seja, transporte ferroviário, transporte, digamos, rodoviário, fluvial, marítimo, enfim, aéreo, tudo isso pode ser com X-Works. Depois nós temos o FCA, que é um termo, quer dizer Free Carriage, em que o comprador disponibiliza a mercadoria após despacho aduaneiro, ou seja, depois desse processo administrativo, num meio de transporte qualquer. Em princípio, este FCA é utilizado para qualquer meio de transporte, exceto marítimo. Para o meio de transporte marítimo, nestas condições, nós utilizamos o termo FOB, que vocês podem ver mais em baixo, Free On Board. Pode parecer-vos alguma confusão no começo, mas depois vocês vão ver que se vão habituando bastante com esta terminologia. Depois do termo CPT, quer dizer Carriage Paid To, ou seja, é a continuidade, digamos, do FCA, ou seja, eu coloco a mercadoria dentro do meio de transporte qualquer e pago esse meio de transporte até ao destino. Nesse caso eu tenho CPT, Carriage Paid To. Se eu pagar, além do transporte, o seguro, eu tenho o termo CIP, Cost Carriage Insurance Paid To, ou seja, CIP. CIP já é com o seguro pago em qualquer meio de transporte, mas repito, o CPT, o CIP e o FCA são termos que normalmente são utilizados em transportes, exceto os marítimos, ou exceto os aquaviários, melhor. Depois eu tenho os termos que só dizem... Fala, Mónica. Qual é a tua dúvida? Sim, Mónica. Pode escrever. Alô, 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 alô. Mónica. Pode falar, que eu liberei o microfone. Você está de micro? Mônica. Você a Mônica pergunta se varia do produto importado. Repare, há produtos, Mônica, que só podem ser importados por meio de navio. Não é? Há outros que podem vir por avião. É a mesma coisa exportada. Você não exporta soja, por exemplo, por avião. A soja exporta-se em navio, que leva 20 mil toneladas. Um avião, se levar 30, 40 toneladas, é muito. Então precisava praticamente de uns 800 aviões. Isso não existe. Então, claro está que cada produto tem o seu típico, é mais típico de um termo ou de outro, não é? Existem produtos, por exemplo, muito caros, ou que são perecíveis, por exemplo, flor. O Brasil exporta muita flor para a Holanda. Holanda, que fica perto aqui de São Paulo, exporta muita flor para a Holanda. Para a Holanda. Eles vão todos de avião. Não é? Produtos mais perecíveis também vão de avião. Outros não. Outros já podem ir de navio. É um transporte mais moroso. Mas, de qualquer jeito, esses termos FCA, CPT, CIP, eles não têm a ver com o produto, eles têm a ver com o meio de transporte. Já os termos FAS e FOB, CFR e CIP, já têm a ver com o meio de transporte também, mas tem que ser aquaviário. Eu repito, o FOB é a mercadoria colocada dentro do navio, devidamente arrumada. Pronto. Aí o vendedor coloca a mercadoria dentro do navio e a partir daí tudo o resto é com o comprador. FAS, não. FAS, o vendedor coloca a mercadoria
FAS ao pé, à borda, ao lado do navio, e é o comprador que se encarrega de carregar essa mercadoria. É também bastante usado. Já CIF e CFR já quer dizer que eu, vendedor, coloco a mercadoria no navio primeiro, e pago o frete até ao destino, no CFR. No CIF, eu pago o frete mais o seguro até ao destino. Portanto, recapitulando, os termos FAS, FOB, CFR e CIF têm a ver com o meio de transporte. No caso de FAS e FOB, tem a ver com colocar, no caso de FOB, a mercadoria dentro do navio, e aí acabou a responsabilidade do vendedor e assume o comprador, portanto, toda a responsabilidade é do comprador. Em FAS, o vendedor coloca ao lado do navio. E a partir daí, o vendedor, digamos que, o comprador, desculpem, é que carrega o navio e leva o navio. No caso do CFR e do CIF, o comprador, digamos assim, também tem a posse da mercadoria na altura em que ela é colocada no navio, mas o vendedor pagou. O C só quer dizer que paga. Pagou o frete, e no CIF pagou o frete mais seguro. Enfim, pode parecer, conforme eu disse, um pouco confuso no primeiro momento, mas vocês vão ver que pouco a pouco vai-se aclarando tudo. Não se preocupe, não tenham de decorar essas coisas assim logo. Essa não é a ideia. A ideia é que vocês comecem pouco a pouco a lidar, a viver com isso, e para isso ser uma coisa normal, natural. Tudo bem? Bom, e ficaram a faltar os Ds, não é? Os Ds é o DAT, o DAP e o DDT. O DAT quer dizer Delivery at Terminal, ou seja, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu entrego a minha mercadoria num terminal no destino. Aqui já são termos em que a entrega é feita no destino. Reparem que aqui eu levo a mercadoria como eu quero, mas entrego num terminal no destino. Destino quer dizer que ela já ficou no terminal. Se eu tiver DAP, quer dizer que eu entrego num local. Então, a diferença é que um tem destino, ou seja, eu entrego no local e depois descarregado pelo comprador, e no outro não, eu já tenho que entregar dentro do terminal, já descarregado. Então essa é a diferença entre o DAP e o DAT. É a descarga da mercadoria no meio de transporte em que ela é conduzida. O DDP, que é um termo que não é possível utilizar nas importações brasileiras, aqui a mercadoria ela é entregue com todos os direitos pagos, todos os tributos pagos, tudo pago, em casa do importador. Por que é que não é possível utilizar no Brasil? Por uma simples questão. É que no Brasil, quem paga os direitos tem que ser o importador, não pode ser o exportador. Então, numa importação para o Brasil, eu não posso pedir que o exportador pague os direitos, tem que ser eu, o importador, que pague os direitos. Isso é regra, é uma legislação do Brasil, é regulamentado. Então, não tem como. Portanto, este é um termo que eu não posso utilizar nas importações para o Brasil. Contudo, eu posso utilizar este termo nas exportações para, por exemplo, a Alemanha. Eu exporto para a Alemanha DDP, eu combino, eu posso pagar os direitos lá na Alemanha e entrego a mercadoria completamente nacionalizada e com os direitos pagos no meu importador. Repito, pode-vos parecer um pouco confuso, mas vamos aclarando pouco a pouco. Tudo bem? Vamos continuar um pouquinho mais. Regimes aduaneiros. Isto vocês podem verificar, são situações em que não existem pagamentos imediatos de impostos. Na realidade, existem dois grandes tipos de regimes aduaneiros, que são os regimes aduaneiros comuns, em que, quando se fazem importações, os impostos são pagos e acabou aí, portanto a mercadoria é nacionalizada. E existem vários tipos de regimes aduaneiros, em que a mercadoria entra no país, contudo, alguns impostos, ou todos os impostos, podem ficar suspensos. Eu ressaltei dois,
para que nós possamos ter, enfim, só por um exemplo. E ao ser estes dois. Primeiro, o trânsito aduaneiro. Lembram-se de eu há pouco falar que a mercadoria poderia ser desembarcar em Santos e ser desembaraçada em Cuiabá? Muito bem. A mercadoria desembarca em Santos e vai num regime aduaneiro especial que se chama trânsito aduaneiro até Cuiabá. Em Cuiabá termina o trânsito e ela entra dentro da estação aduaneira lá de Cuiabá para ser o despacho de importação processada. Portanto, o trânsito aduaneiro esta é uma das opções, é a possibilidade que as mercadorias têm de viajar no país sem pagamento de direitos aduaneiros, em determinadas circunstâncias. O drawback, esse já é outro tipo de suspensão ou de isenção, mas é quando uma mercadoria importada, ela é importada para ser efetuado um processo de transformação em que ela vai ser exportada. Por exemplo, você tem uma grande encomenda de calças jeans. Você tem uma confecção e tem uma grande encomenda de calças jeans. Você pode importar o seu tecido, que se chama denim, não é? Que é o tecido de jeans, faz as jeans e exporta. Na importação desse tecido, os direitos aos tributos ficam suspensos, não há pagamento de tributos, desde que você exporte todo o tecido que você importou. Claro, com uma pequena quebra, claro, mas desde que você exporte. Portanto, esse é o regime que se chama de drawback. E depois temos outros regimes que nós chamamos de regimes aduaneiros atípicos. Por exemplo, é o caso da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus é um regime atípico em que o que é que acontece nesse regime? É um regime em que as mercadorias são importadas, podem ser, enfim, confeccionadas lá, trabalhadas, e não há pagamentos de direitos aduaneiros. Portanto, são alguns dos regimes que nós estudamos. Vocês têm uma relação completa, eu estou vendo aqui na vossa apostila, sobre os regimes aduaneiros. Seria bom lê-la, e se tivessem alguma dúvida, colocarem ao vosso, digamos, tutor, ou depois guardarem para outra oportunidade, se quiserem perguntar, questionar diretamente, também estarei à vossa disposição. Portanto, isto sobre regimes aduaneiros. Depois nós temos também, nesta revisão rápida que nós estamos falando, sobre o sistema fiscal brasileiro. Aqui, como sabem, o sistema é muito complexo, o sistema fiscal brasileiro é muito complexo, é um sistema que na importação ainda mais complexo é, praticamente varia muitas vezes ao longo do ano, ainda agora, uma avaliação foi o Supremo Tribunal que resolveu, digamos, fazer uma modificação na forma como o PIS/COFINS na importação era recolhido, isto é em relação ao ICMS, mas que vale a pena vocês entenderem no mínimo nesta fase, portanto, depois vocês vão ter uma matéria em que vocês vão ter que aprofundar este tema, mas nesta fase o que interessa é que vocês entendam que existem numa importação impostos, temos aqui vários exemplos, imposto de importação, IPIX, imposto sobre produtos industrializados, ICMS, um imposto estadual. Esse é digamos, um imposto. Existem contribuições que têm que ser pagas. É o caso da contribuição do PIS/COFINS e também, de alguma forma, de uma contribuição, pode-se dizer que é um adicional de frete da Marinha Mercante. Um adicional de frete da Marinha Mercante, o que é que isto quer dizer? É um adicional que você paga em relação ao custo do frete da mercadoria que lhe chega, que é importada. 25% sobre esse custo a ser pago. Chama-se AFR-ME. É um adicional ao frete da construção da Marinha Mercante. E depois você tem também taxas, que são as taxas de armazenagem, taxas aeroportuárias, em que você paga pela utilização de espaços públicos. Portanto, é importante vocês entenderem que imposto é uma coisa, enfim, que tem uma finalidade indefinida. Pode servir para tudo que o orçamento assim determinar. Contribuição não, já tem, a sua arrecadação já tem uma finalidade definida. Caso de importação, PIS/COFINS. E a taxa é algo que você paga
por um serviço que lhe foi prestado ou porque você utilizou determinado espaço. Isso é a grande diferença das taxas. Mas, repito, todo este sistema vocês irão estudar mais profundamente quando, digamos assim, virem legislação aduaneira e tributária no quarto semestre. Depois, conforme vimos no começo, nós não podemos fazer exportações nem importações se não tivermos troca de moeda, porque temos que ser pagos ou temos que pagar, não é lógico. E se a nossa moeda é real, a moeda lá fora é outra, é diferente, então quem faz essa operação são os bancos comerciais ou, em alguns casos, outras instituições financeiras. Enfim, o Banco Central do Brasil, ele é responsável pela política cambial do Brasil, mas os bancos que trabalham, enfim, fazem normalmente essas operações não é o Banco Central, são os bancos chamados comerciais, ou o Banco Múltiplo, que são bancos autorizados para se fecharem ou se fazerem operações de fechamento de câmbio. O que é o fechamento de câmbio? O fechamento de câmbio é precisamente a concretização de transformação de reais em dólares, ou de dólares em reais, ou de euros em reais e reais em euros. Reparem que uma das moedas é sempre o real. Portanto, no Brasil, essa é uma regra que nós temos que seguir, é que no câmbio uma das moedas é sempre o real. Depois nós temos o cliente, que são as pessoas habilitadas a comprar ou vender moeda estrangeira, que são clientes desses bancos. Quando compram moeda estrangeira, quer dizer que têm que pagar ao exterior. Portanto, estão efetuando uma importação. Quando vendem moeda estrangeira, quer dizer que receberam em conta dólares. Então, como não podem ter dólares, o banco cambia-lhes em reais. E temos outra figura, que é o corretor de câmbio. O corretor de câmbio é um intermediário que muitas vezes facilita estas operações cambiais. Não é comum, nem é obrigatório aparecer nas operações, mas existem hoje funções de corretagem que são intermediárias, que são, portanto, empresas que ganham comissão por fazer as operações de intermediação de câmbio. Finalmente, para nós fazermos essa hoje, nossa revisão, eu só vos queria falar um pouquinho do mercado de câmbio, muito rapidamente. Assim, nós temos o mercado de câmbio à vista, que é o mercado de câmbio em que as divisas são negociadas, compra ou venda, e em 2 dias úteis elas são, digamos, creditadas na nossa conta, quando for o caso, digamos, de uma exportação, ou debitadas quando for para pagar uma importação. Isso é mercado de câmbio à vista, portanto são 2 dias úteis. Quando passar esse prazo, quando eu entregar um dinheiro ao banco para que, ou quando eu efetuar um câmbio para que eu possa receber isso num período, num tempo mais para frente, eu tenho um câmbio chamado a termo ou a prazo. Tudo bem? São as 2 grandes noções, câmbio à vista e câmbio a prazo. As taxas de câmbio, ou seja, a relação que existe entre as moedas, que é a taxa de câmbio, quando nós dizemos assim, olha, hoje o dólar fechou R$2,205, por exemplo. Quer dizer que hoje no mercado transacionou-se eu para ter $1 tinha que ter R$2,05, não é? É isso que quer dizer. Isso aqui é a taxa de câmbio, é 1 para 2,05. Normalmente aqui as taxas de câmbio, elas são sempre feitas em função da moeda exterior. Uma unidade de moeda exterior, quantos reais vale. Certo? Chama-se, é um típico do Brasil. Lá fora nem sempre assim é, mas aqui é assim. Com uma unidade exterior, quantos reais vale. As taxas de câmbio podem ser prontas, que é câmbio à vista, portanto tem entregas até 2 dias, já vimos, ou podem ser para futuros, quer dizer, eu posso fixar com os bancos uma taxa de câmbio, eu vou fazer uma operação lá para a frente, eu chego ao meu banco e digo assim, olha, estamos em abril, eu em maio vou receber $100.000, eu quero que você me fixe aí uma taxa para estes $100.000. Claro que isto é uma negociação de risco, mas que os bancos fazem. Isso é o chamado câmbio futuro. Por outro lado, as taxas de câmbio podem ser fixas pelos governos. Isso
muito raro, existiu em tempos, na Argentina, até há bem pouco tempo, existia, havia uma paridade entre o real e o dólar. Hoje não existe mais, praticamente, taxa de câmbio fixa, ou podem ser variáveis, ou seja, variáveis dependendo da quantidade de dólares que tem o mercado. Quando existem muitos dólares, é como tudo, não é? O preço do dólar baixa. Isso é como você, se for ao mercado de sábado, se for à feirinha de sábado e se houver muito tomate, o tomate já não está a esses preços exorbitantes, ele baixa, porque há muito e eles têm que escoar. Então baixando o preço ainda melhor. Mesma coisa no mercado de câmbio. Se existir muito dólar, o dólar baixa, a cotação. Por isso é que ele se chama variável. Mas essa variabilidade, ela pode ser flutuante, ou seja, variar livremente de acordo às leis do mercado, conforme eu disse, ou pode ter uma intervenção do Banco Central. Cá está. Quando o Banco Central não quer que o dólar baixe muito, o que é que ele faz? Se existem muitos dólares no mercado, porque ele não quer que o dólar baixe muito, ele compra dólares. O dólar já se mantém. Se por algum motivo o dólar está subindo muito, e o preço do dólar, então ele diz, não, tem que pôr mais dólares no mercado, para o preço ir mais para baixo. E por aí vai. Então ele compra e vende. É isso. Tem um nome assim estrangeiro que se chama Dirty Floating. Por isso, era isto hoje que eu queria dar-vos assim uma revisão geral do que foi a nossa matéria. Não sei se vocês têm alguma dúvida que queiram colocar, mas na realidade esta foi a nossa matéria que demos durante este período, não é? Estes 4 unidades. Sempre e quando vocês tenham outra dúvida, por favor, me coloquem. Tudo bem? Alguma dúvida? Ok, não tem dúvidas agora, a Adriana e a Mônica. Também não? Ok. Então, eu desejo a todos um ótimo continuação de curso. Disponibilizo-me para tirar-vos qualquer dúvida. E o vosso tutor, claro, também está à vossa disposição para, enfim, tirar, esclarecer as dúvidas que vocês possam vir a ter. E desejo-vos a todos muito boa noite e que aproveitemos bem este tempo, este tempo de estudo, este tempo de reflexão, faremos todos uns com os outros, porque é sempre uma coisa boa. Boa noite a todos, desejo-vos a todos, enfim, um dia feliz e que sejam felizes e que tenham muitos êxitos. Muito obrigado pela vossa presença, por estarem presentes e até uma próxima oportunidade. Boa noite a todos.